Dudu vai ou não ser comprado pelo Alduail? E o São Paulo pede quanto de patrocínio master? No vídeo de hoje do canal da Nicola responda a essas duas perguntas. Quero te atualizar também sobre a situação de Natan, que ao que parece nesse momento pode não ir mais para o Red Bull Bragantino. Para completar novidades sobre Leandro Castan, que é pretendido pelo Cruzeiro, quero falar ainda sobre Felipe Jonathan, que pode ser trocado pelo Vitor Luiz. Será que pode mesmo? Além das últimas do Curitiba. Tudo isso a partir de agora. Antes de passar as informações, só pedir para que vocês deixem like no vídeo e se inscrevam no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Curitiba. Na noite dessa sexta-feira entrevistei o José Carlos Brunoro, que é o diretor executivo geral do Coxa. A entrevista foi no programa do Nicola, se você não viu, vou deixar o link para você. E ele contou uma série de particularidades, uma série de novidades em relação ao planejamento do Curitiba para 2021. Queria destacar alguns pontos. Para você ver a entrevista inteira é só você clicar no link que eu já deixei agora há pouco. Sobre Ricardo Oliveira, o atacante, o centroavante, tem contrato com o Coxa até maio, mas o Curitiba já decidiu que não vai ficar com o Ricardo Oliveira. Tá tentando uma rescisão de contrato amigável, ao que parece. Tá mais difícil do que se imaginava e a tendência é que ele fique treinando até maio para que a partir daí vá buscar um novo clube. Sobre o Neilton, atacante talvez o mais valorizado jogador do Curitiba. De acordo com o Brunoro, ele tem várias propostas e o Sport virou o favorito para ficar com o jogador por empréstimo até o fim do ano, porque o Neilton quer jogar no Sport. De acordo com o Brunoro, foi um pedido do Neilton, ele quer se mudar para o Leão. Para completar, ele falou também sobre o Galdesani, volante revelado no próprio Curitiba, tem negociações avançadas com o Bahia. O negócio ainda não pode ser dado como certo, mas tudo caminha para isso. É outro jogador, é outro ativo importante que o Coxa tem. Ficou muito caro para a disputa da Série B e a ideia do Curitiba é colocá-lo num clube da primeira divisão, imaginando que ele possa se valorizar e a partir daí o Curitiba possa ter lucro lá na frente. Coxa que baixou bem sua folha salarial, de olho numa capacidade de arrecadação muito menor na segunda divisão. Bora mudar de assunto e falar sobre Leandro Castan, zagueiro, capitão, um dos principais líderes do elenco vascaíno e outro que pode deixar o clube na reformulação que o Vasco tem promovido a partir da queda para a segunda divisão. Castan recentemente foi consultado pelo Cruzeiro, que se assustou com os números salariais dele. A chance dele ir para o Cruzeiro é bem pequena. Houve também uma sondagem do Fluminense, mas não passou de uma sondagem. Então, nesse momento, diante da falta de propostas pelo Castan, a ideia da diretoria vascaína é tentar uma redução salarial. Se o Castan aceitar receber menos, pode permanecer no clube. Castan que tem salário, era um dos mais altos salários do Vasco e hoje incompatível com a capacidade financeira do Cruz Maltino. Contrato até dezembro de 2022, tem um outro probleminha importante. O Vasco tem uma série de dívidas com o Castan. Isso também precisa ser discutido, negociado nesse provável novo acordo de renovação do contrato. Vasco que tem se desfeito de vários jogadores que foram importantes. Só para citar alguns, o Pikachu teve seu contrato rescindido, economia de 3 milhões de reais. O Fernando Miguel, goleiro, que era titular, eu não gosto muito do Fernando Miguel, mas ele era titular absoluto, foi emprestado ao Atlético Goianiense, vai ter 100% dos seus salários pagos pelo Dragão. Benítez está indo para o São Paulo, o Léo Gil já foi para o Colo-Colo, entre outras saídas. A ideia do Vasco é dar uma limpada no elenco, passar a contar com jogadores mais jovens e mais baratos. Bom, quero falar agora sobre Felipe Jonathan, lateral esquerdo do Santos, sendo trocado por Vitor Luiz. Informação que foi divulgada pelo Ademir Quintino, um dos caras que mais conhecem de bastidor no Santos. De acordo com o Quintino, o Palmeiras sugeriu ao Santos 1 milhão de euros, que dá quase 7 milhões de reais, pela compra do Felipe Jonathan, e em troca o Santos ainda ficaria com o Vitor Luiz por empréstimo até o fim da temporada. Essa negociação teria sido apresentada para o Santos ao longo dessa semana, mas não teria causado muito ânimo nos dirigentes do Peixe, que gostam bastante do Felipe Jonathan e que não poderiam nesse momento inscrever o Vitor Luiz. É importante lembrar que o Santos tem aquela pendência com a FIFA. Não é uma pendência, são duas pendências, cerca de 36 milhões de reais de dívida, 18 milhões com o Huachipato pelo Soteldo e mais 18 milhões de reais com o Barcelona, porque quando o Santos vendeu o Gabigol para a Inter de Milão, não ofereceu o direito de prioridade, de preferência para o Barça, como havia sido combinado anteriormente. Então o Santos nem poderia inscrever o Vitor Luiz nesse momento e não vai se desfazer do Felipe Jonathan por apenas 1 milhão de euros.
Até conversei com um dirigente do Santos antes de gravar esse vídeo, e esse dirigente garante que para ele não chegou nada a respeito dessa possibilidade de negociação, mas o próprio Ademir Quintino já descartou a possibilidade de essa história avançar. O Santos que ainda não conseguiu trazer reforços e dificilmente terá contratações ao longo da temporada, até porque além desses 36 milhões que eu te contei agora há pouco, o Peixe ainda vai ter nos próximos dias outra punição extremamente pesada referente à compra do Cueva de 6 milhões de euros, mais juros e correção monetária. O Santos comprou o Cueva, mas não pagou qualquer centavo ao Krasnodar, ainda perdeu o jogador de graça, enfim, uma baita confusão. Vou te atualizando sobre coisas do Peixe, beleza? Bora falar agora sobre Dudu. Muitos palmeirenses têm me perguntado se o Dudu volta ou não na metade do ano do Alduail. Só para refrescar a memória de vocês. Em agosto do ano passado, o Dudu foi ao Catar, fechou com o Alduail, empréstimo de uma temporada, pelo valor de 7 milhões de reais. Esses 7 milhões equivaliam na época a 43 milhões de reais, tá? 7 milhões de euros, 43 milhões de reais. Ficou combinado que se o Alduail quisesse e o Dudu concordasse, ele seria comprado em definitivo em julho desse ano por mais 6 milhões de euros. Com a alta do euro, esses 6 milhões hoje valem quase tanto quanto os 7 milhões do ano passado. 6 milhões de euros hoje são quase 40 milhões de reais. Uma operação de 83 milhões de reais, somando o empréstimo mais a compra em definitivo. Fui perguntar para o Palmeiras e também para o André Cury, que é o empresário que representa o Dudu, como é que está essa situação. O Palmeiras assegura que não sabe o que o Alduail vai decidir. Já o André Cury afirma que a decisão, a resposta final precisa ser dada até maio. Está em contrato que o Alduail tem até o mês de maio para se pronunciar. Até agora o time do Catar não fez qualquer menção se vai ou não comprá-lo. A tendência, a julgar pelos números do Dudu, é de que ele acabe ficando. O time dele é vice-líder do campeonato no Catar. É bem verdade que a distância para o líder é bem grande. O Alduail tem 40 pontos, o Al Saad, que é o primeiro, tem 51 pontos, 11 pontos de diferença. De qualquer maneira, com o vice-campeonato, o Alduail, por exemplo, conseguiria a classificação para a Liga dos Campeões do continente. 31 jogos e 12 gols, esses os números do Dudu, números bem interessantes, de um cara que costuma dar muita assistência, mas por lá tem feito uma média de 1 gol a cada 3 partidas. No campeonato nacional, os melhores números dele são no campeonato local. 19 jogos e 11 gols marcados. O Dudu tá arrebentando, especialmente no torneio nacional, e tem deixado uma boa impressão, uma ótima impressão. O grande ponto é, será que o Dudu vai querer voltar ao Brasil, especialmente depois daquele problema com a ex-esposa ter sido solucionado? Vocês vão lembrar que a esposa dele, a ex-esposa no caso, acusou o Dudu de agressão, de uma série de coisas. Ela inclusive fez a denúncia e esse teria sido um dos motivos que fizeram o Dudu aceitar a proposta do Catar. Só que recentemente a polícia inocentou o Dudu, depois de fazer uma longa investigação, ela inocentou o Dudu e fez mais. Abriu uma série de processos contra a ex-esposa do Dudu, por falso testemunho, por acusações injustas, enfim. A situação mudou radicalmente. Então talvez para o Dudu possa ser interessante voltar ao futebol brasileiro já livre desse enorme problema. Embora no Catar ele tenha um salário muito mais alto do que no Palmeiras. Por aqui ele ganhava 2 milhões e 100 mil reais. Ao que consta, o clube do Catar topou pagar cerca de 4 milhões de reais. Então, a verdade é que nesse momento, ninguém, nem o Palmeiras, nem o André Cury sabem. A definição precisa ser dada até o mês de maio, mas tudo parece se encaminhar para que ele fique por lá, seja comprado em definitivo, que vai render muito dinheiro ao Verdão. Também prometo continuar de olho nessa história para ir te atualizando. Quero falar agora a respeito do Natan, zagueiro que pertence ao Flamengo e estava quase fechado com o Red Bull Bragantino. Empréstimo de 3 milhões e 300 mil reais até dezembro. Se o Red Bull quisesse ficar com o jogador em dezembro, pagaria cerca de 20 milhões de reais para contratá-lo em definitivo. 20 mais 3, 23 milhões de reais seria o pacote por esse zagueiro de 20 anos de idade, que é muito mais reserva do que titular, mas por ter só 20 anos, por ter passagem por todas as seleções de base, é um cara super badalado, é um cara que tem muito moral no mercado. O Flamengo acenou com a possibilidade de fechar o negócio na quinta-feira, mas nessa sexta-feira houve uma regressão no acordo. Tudo porque o Porto Vitória, clube que revelou o Natan, tem 40% dos direitos econômicos e que já havia aceitado num primeiro momento ceder a maior parte desses 40% para o Flamengo em caso de venda, o Porto Vitória recuou e disse que gostaria de uma fatia maior do que aquela que o Flamengo gostaria de dar. O Flamengo estava disposto a dar um percentual bem pequeno, cerca de 3 milhões de reais. O Porto Vitória quer mais.
e enquanto não houver acordo entre os clubes, está descartada a possibilidade de transferência do Natan, ainda que por empréstimo. O Flamengo quer emprestar o jogador já sabendo de todas as condições e quanto o Porto Vitória destinaria ao rubro-negro em caso de proposta. Isso porque tem sido frequente, nos casos do Red Bull, que jogadores emprestados acabem por ser comprados. Só para citar um exemplo, o Vitinho, que pertencia à base do Palmeiras, foi emprestado e acaba de ser comprado em definitivo. Então, o projeto do Red Bull Bragantino, hoje talvez o clube com maior capacidade financeira tem sido muito sólido, e o Flamengo está preocupado em emprestar o jogador, depois ele ser vendido em definitivo e o Flamengo não conseguir ficar com o valor que lhe interessa. Enquanto não houver acordo entre Flamengo e Porto Vitória, não vai haver a concretização da negociação, para alegria de muito torcedor rubro-negro que não queria ver em hipótese alguma a cessão do Natan. Tem muita gente que defende que o Natan deveria ser titular. Por exemplo, nos jogos em que o Arão precisou ser improvisado na zaga, não haveria essa necessidade. O Rogério Ceni pensa um pouco diferente. Bora fechar o vídeo falando a respeito do São Paulo e patrocínio Master. Quanto o São Paulo quer para ter um novo patrocinador Master? Vale a lembrança de que o acordo com o Banco Inter terminou no dia 28 de fevereiro. Ainda houve uma negociação para permanência. O Júlio Casares chegou a me dizer que estava tudo praticamente fechado, que o Banco Inter ficaria, mas no final das contas o Banco Inter se foi, até já fez um comunicado oficial da despedida depois de 4 anos de parceria. O Banco Inter pagava ao São Paulo 12 milhões de reais por temporada, ou seja, R$1 milhão por mês. Júlio Casares, quando assumiu a presidência do São Paulo, entendeu que esse valor é muito baixo, mesmo levando em consideração a crise financeira pela qual passa o Brasil, mesmo levando em consideração a fuga dos patrocinadores no futebol. A gente tem perdido, a gente tem assistido a uma perda muito grande de receitas relacionadas a patrocínio. De qualquer maneira, o Júlio entende que esses 12 milhões de reais estão completamente fora da realidade. E ele tem trabalhado por um valor, e aí a grande novidade, por um valor bem maior. O São Paulo vai aceitar propostas entre 16 e 18 milhões de reais. A ideia do Júlio era faturar alguma coisa na casa dos 18. Se aparecer alguém com 16 milhões de reais por temporada, disposto com bônus a pagar outros 2 milhões de reais, pode haver acordo. São Paulo fez essa contraproposta para o Banco Inter, o banco não aceitou, entendeu que o patrocínio no peito da camisa do São Paulo não vale isso, e aí não houve acordo. Só para arrematar, vale a lembrança de que o São Paulo, dos 9 patrocinadores do São Paulo do ano passado, 5 já se foram. São Paulo tem jogado com a camisa praticamente limpa, mas isso, ao que parece, não tem causado grande preocupação no Júlio. O presidente do São Paulo prefere jogar com a camisa limpa do que ter patrocínios baixos. Ele entende que a camisa do São Paulo vale bem mais. Só para arrematar, uma informação de bastidor importante. Entre os patrocinadores que deixaram o São Paulo está o Banco MRV, que também patrocinava o Flamengo. O patrocínio no Flamengo era nas costas, pagava entre 8 e 10 milhões de reais. Essa variação se dá também com bônus. E o MRV deixou o São Paulo e o Flamengo, tudo porque vai focar na temporada de 2021 em esforços em patrocínios para times femininos. Novidade legal é o Banco MRV, a construtora MRV entendendo que há necessidade de focar no futebol feminino e vai tentar repassar a maior parte dessa grana pro futebol das meninas. Não há pressa no São Paulo para fechar patrocinadores, só vai fechar se eles se aproximarem das pedidas do Júlio Casares para todo o uniforme. Gostaria de saber o que você pensa a respeito dessa situação. Concorda com o Júlio? Acha que o São Paulo, por conta de toda a dificuldade financeira, deveria aceitar as primeiras propostas que aparecerem? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem like por aqui, é importante para que o YouTube reconheça o vídeo como um vídeo legal e recomende para mais pessoas. Você também pode se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Bem importante porque a gente está quase batendo 1 milhão de inscritos e quando a gente alcançar essa meta, a gente vai fazer uma baita live bem legal para homenagear e prestigiar todo mundo que nos acompanha, beleza? Só por último, mas não menos importante, vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai clicar lá e pode virar membro do canal com direito a uma série de vantagens, tem grupo de WhatsApp, informações em primeira mão também no seu WhatsApp pessoal, dá para participar do bolão, enfim, tem bastante coisa legal, combinado? A gente se vê de tarde com mais informações, tchau, tchau!